Meu nome é Nelma Barbosa, eu sou professora no Instituto Federal Baiano, Campus Valença, sou artista plástica e doutora em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Eu trouxe hoje para vocês o resultado de um trabalho que durou 5 anos de pesquisa, resultado da tese de doutorado, que é esse livro aqui, Arte Afro-Brasileira, Identidade e Artes Visuais Contemporâneas. Por que a gente traz eles para aqui, para esse espaço? O campo das artes visuais, dentro dos estudos sobre o negro no Brasil, sempre foi um campo bastante negligenciado. Nunca despertou tanto interesse entre os pesquisadores, né? Essa é uma tendência nova, um pouco mais recente, inclusive coisa de 10 anos para cá, que a gente consegue ter um pouco mais de documentos e estudos sistematizados, especialmente a partir da Lei 10.639, né, de 2003, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, eu queria fazer uma pergunta, né, para a gente pensar na importância desse livro, desse estudo aqui. O que você sabe sobre arte visual afro-brasileira? O que é arte afro-brasileira para você? Como é que a gente reconhece um artista afro-brasileiro, um artista plástico afro-brasileiro, no meio contemporâneo da arte profissional? Como você reconheceria o trabalho de um negro no meio das artes visuais de hoje, né? São algumas questões que a gente vai discutindo ao longo desse trabalho. Então, veja só, a gente vai fazer uma reflexão logo no início sobre o conceito de arte afro-brasileira, que é um conceito, uma construção conceitual bastante complexa, e que a gente vai ter diversas posições, diversas contribuições em momentos diferentes da nossa história. Essa está na primeira parte, né? A primeira grande questão para a gente é entender o que arte é essa, né? O que a gente está chamando de arte afro-brasileira, de arte negra, de arte de origem negra, enfim, dessa arte. Depois a gente vai pensar e vai começar a estudar sobre as artes visuais na contemporaneidade e as questões identitárias nesse processo. Aí é imprescindível que a gente tenha feito um recorte, um demarcar de posição de estudo, que é justamente nos anos 70 para cá que a gente vai ter um conjunto de trabalhos muito voltados à questão das identidades, e isso vai também se refletir no meio das artes visuais, especialmente a partir dos Estados Unidos, naquele contexto do pós-movimento pelos direitos civis. Então, isso vai, a partir de lá, eles vão modelar um campo de trabalho com profissionais negros, especializados em expressões artísticas negras, em agências negras, em espaços de artes visuais negras. Isso vai acabar, posteriormente, refletindo em todo o circuito profissional do mundo. Isso reflete também no Brasil, claro. Isso vai refletir um pouco mais tarde, mas vem. Então, nesse momento, a gente começa a ouvir falar de políticas afirmativas, né, de multireferencialidades e outros nomes e vários conceitos, mas a ideia era ter a presença do outro, do marginalizado, do periférico, no meio dos principais agentes das artes visuais. Então, a gente faz esse desenho, né, da contemporaneidade e dessa questão da identidade também. Depois a gente pensa como isso acontece aqui no Brasil, como essa arte de origem negra ela vai sendo institucionalizada nos espaços profissionais de cultura e de arte do país. E para isso a gente conta também com estudos pensados a partir dos congressos afro-brasileiros, os 2 congressos, um que acontece no Recife e o outro na Bahia, nos anos 30, a partir da visão que aqueles estudiosos tinham dessas artes, né? Como eles viam, como eles consideravam essas artes visuais e esses artistas, quem eram esses artistas. Daí a gente também vai lembrar do Festival Mundial de Artes Negras, o primeiro que acontece em Dakar, depois o segundo que acontece em 77, em Lagos, a participação de figuras como o próprio Abdias do Nascimento, entre outras figuras que vão ser essenciais nesse processo de construção de um campo de trabalho ou de presença política dos artistas de origem negra no campo profissional das artes visuais, lógico, né? Mas, assim, para a guisa de conclusão, a gente usa algumas observações, né, de artistas contemporâneos, como o próprio Ayrson Heráclito, que é um baiano, professor, pesquisador, artista plástico,
que tem, em sua trajetória, várias correlações nesse sistema, além de um engajamento político com as questões de identidade afro-brasileira também. Então, a gente faz esse estudo a partir da carreira dele. Mas durante o livro, lá no início também, a gente pode também conhecer algumas trajetórias de artistas plásticos negros super importantes para o nosso campo profissional. Eu falo nosso porque quem vem das artes eu acho que vai fazer bastante proveito, o povo das artes visuais principalmente, vai se aproveitar bastante das informações aqui. Então a gente tem lá o Manuel Quirino, a gente vai ter também um pouco da importância de artistas como Emanuel Araújo, que é um dos primeiros a ingressar numa escola, um dos primeiros negros a ingressar numa escola de belas artes, também o Juarez Paraíso, que foi um dos precursores e um dos sujeitos protagonistas da Bienal de Arte da Bahia nos anos 60, um artista negro, e todos eles integraram, foram reconhecidos oficialmente como artistas afro-brasileiros. Então, a gente vai conseguir ter uma percepção desse panorama do sistema da arte brasileira e desses artistas negros que despontam e como essas carreiras e essas figuras e esses sujeitos são identificados por esse sistema como artistas negros. Aí tem no meio dessas histórias tem umas provocações muito interessantes, né? Porque tem umas correntes que acham que a arte afro-brasileira ou que o artista afro-brasileiro ele tem que ser o representante da democracia racial, outros já colocam que tem que ser mais pan-africanista, outros já colocam que a obra tem que retratar uma continuidade estética do continente africano. A gente tem um monte de informação assim que dá para a gente depois sair ainda mais doido, ainda mais cheio de dúvidas, para pesquisar ainda mais, porque esse é um campo, o campo das artes visuais, com muito pouca exploração diante do que ele tem de potencial para a gente conhecer as trajetórias das sensibilidades negras, da experiência dessa população, a experiência colonial aqui no Brasil, e as formas de expressão que essa comunidade, que a comunidade de origem negra tem no meio das artes visuais. Então, a gente chega ao momento de hoje, com políticas afirmativas, especialmente dos anos 2000 para cá, né, com os governos Lula, políticas que garantiram o ingresso de uma camada muito grande da população negra à universidade, às escolas de arte, e, pasmem, sobreviventes como professores nas redes públicas, através da série de concursos públicos que aconteceram durante esse período. Então, a gente vai ter muitos artistas plásticos negros que se garantem e que sobrevivem profissionalmente como docentes, em diversos níveis, né, da educação básica ao ensino superior, mas que sobrevivem graças à educação e que são também artistas plásticos. Isso marca aí uma diferença na nossa trajetória enquanto artistas negros, né, e é um ponto que a gente pode também problematizar posteriormente, num outro momento. Além disso, a gente pode também discutir uma tendência do que vem a ser centro e periferia no meio da arte brasileira hoje, de como os discursos, mesmo os discursos identitários negros no meio da arte, também contribuem para essa reperiferização do sistema da arte no Brasil. Então, a gente tem várias provocações aqui nesse livro, nascidas de uma pesquisa, nascidas também da minha experiência como professora, como pesquisadora, mas, sobretudo, como uma ex-estudante, uma ex-aluna de uma academia de belas artes, né, branca, uma ex-aluna negra procurando seu lugar. Então, eu espero que todos vocês, especialmente meus colegas da área de artes visuais, conheçam esse trabalho aqui e que a gente possa dialogar. Tem meu e-mail aqui, tem meu contato, a gente possa conversar, discutir, porque essa é somente uma provocação. Eu tenho certeza que as trajetórias, as experiências sensíveis da tua região, da tua comunidade, vão contribuir ainda mais para essa reflexão. Então, isso aqui é só um pontapézinho, uma provocação, um conjunto de dúvidas, um conjunto de pistas, para que a gente siga conversando em outros espaços, seja no Copene, seja por e-mail, por WhatsApp, por redes sociais, enfim, mas que a gente discuta, problematize, questione, crie casos, e mais casos, e mais casos sobre a nossa presença no meio profissional da arte, certo?
Então é isso, crianças, adultos. Meus queridos, eu espero que vocês gostem, apreciem a leitura. E fica aqui meu recadinho. Até a próxima. E a gente se vê muito em breve aí no Copene.